companheiro de equipe. Aí, galera. Fala, pessoal, tudo bem? Oi, Boa noite. Gustavo. Boa noite. Meu nome é Gustavo, faço parte do Movimento Nacional ODS também, trabalho na coordenação de comunicação e estou bem feliz com esse nosso primeiro webinar de 2020. Muito grato também pela participação da Nádia e do Dove. Agradecer vocês mais uma vez e vamos que vamos. Podem ir, galera. Porque é mó bonito, deve ficar Jéssica. usando depois. Deve Nossa. ficar usando depois. Te Quem vai escutando. ao próximo? Pode ir. O próximo, quem se apresenta? Boa noite, eu sou o José Alípio, sou doutorando de promoção da saúde aqui em Maringá e eu atuo num projeto de natação para crianças com deficiência. É muito Obrigada. desafiador. Prazer, José. Opa, nós. Ele não entra na porta. Boa noite, eu posso ser a próxima. Ótimo. Eu sou Priscila, eu estou conhecendo esse webinar de vocês pelo Gabriel, que a gente se conheceu dentro da universidade. Eu sou engenheira mecânica e eu trabalho na parte de manutenção na Duratex e estou falando aqui de Bauru. Obrigada, Priscila. Prazer. Prazer. E Pri. Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Chocron, sou enfermeiro, sou bombeiro militar e eu tenho mestrado em saúde e tecnologia no espaço hospitalar com foco em evacuação de incêndio em hospitais. Show de bola, prazer. Prazer, Marco. Obrigada. Quem mais? Gisela. Eu vou aqui apontando. Eu vou? Tá me ouvindo? Tô. Pode ir, Nádia. Oiê, sou a Nádia também, mas Nadiesca. Eu trabalho na direção social junto com o Gustavo, mas eu conheço o Machado e a Pri também. Oi, Pri, saudades da Enactus, que a gente participou juntos. E estou muito feliz, estou muito empolgada. Conheço um pouquinho do PMD Pro por causa do Machado também. E estou ansiosa, querendo aprender muito mais. Obrigada pela oportunidade. A Nádia participou comigo no treinamento que a gente fez para a Enactus ano passado. Deu uma palhinha junto com a gente. Foi, fiquei muito feliz. Obrigada. Alguém mais gostaria de se apresentar? Porque agora a gente já pode entrar no nosso tema. Alguém mais? Eu sou a Aurelisa, sou da empresa Live Suite e eu fiquei sabendo do evento por meio lá do movimento, do grupo, do pessoal do movimento ODS de Maringá. Obrigada. Prazer. Oi, eu sou Lúcia. Alô? Oi, eu sou Lúcia. Pode falar, Lúcia. Eu sou médica, eu fiquei sabendo do webinar pelo ODS Litoral, sou de Paranaguá, e aí eu estou trabalhando com gestão de saúde pública agora, e eu queria entender um pouco como é que vocês pensam essa coisa de saúde, de gestão de projetos. Obrigada, Lúcia, prazer. Prazer. Alguém mais? Bom, Dove, eu acho que a gente já pode começar, né? A gente pode se apresentar. Eu vou compartilhar a tela? Tudo? Sim. Bom, pessoal, a gente faz essa abertura com uma frase que a gente costuma, né, tentar seguir, né, que é do mestre Paulo Freire, e a gente acredita muito nisso.
É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que, em um dado momento, a tua fala seja a tua prática. Né? E na gestão de projetos, que a nossa escrita seja a nossa prática e a nossa promessa de entrega seja realmente entregue. Né? Vamos lá? Quinta essência, né? Quinta essência é uma consultoria, né, de inteligência organizacional para gestão de impacto social. Hoje a gente amplia esse impacto para ambiental, né? A gente trabalha com a gestão mais ampliada. E essa é uma empresa de consultoria que surgiu a partir do nosso desejo de ampliar a nossa atuação, né, como profissionais do setor de desenvolvimento. Então, a gente já trabalhava na ponta, né, com trabalhadores sociais, com gestão de projetos, gestão de organizações, gestão de programas, e a gente resolveu ampliar esse trabalho, não para uma organização, mas para todas as organizações que a gente pudesse atingir. Então, a quinta essência é parte do nosso grande sonho, né, de atuação e do nosso propósito também, né? Você quer colocar alguma coisa mais, Dove? Podemos passar. Vamos passar, vamos para frente. Mande brasa. Bom, aí estamos nós, eu e o Dove. Eu sou Nádia Calabria, sou economista, sou especialista em educação, em desenvolvimento humano através da educação, em educação para o desenvolvimento, em gestão de projetos, né? E sou facilitadora do Project The Pro desde 2012, né? E tenho 17 anos no setor de desenvolvimento. Antes eu fazia outras coisas, mas trabalhava com educação, né? Já trabalhei em todos os setores, né? No setor público, no setor privado, né? No setor privado de educação também e, por fim, no setor de desenvolvimento. Passo a bola para o Dove. Tudo bem, gente? Eu sou o Dove. Hoje eu sou careca, eu cortei o cabelo, porque lá na foto eu ainda tinha cabelo. Agora já não tem mais. Vim aqui para a praia, né? Ficar sem cabelo. É brincadeira aí. Trabalho há bastante tempo também no setor de desenvolvimento, setor de desenvolvimento social, ambiental, humanitário, em várias frentes, né? 18 anos de carreira. E conheci o Gabriel dentro dessa comunidade, né, de gerentes de projetos sociais do PMD Pro, na época, agora a gente vai chamar o Project The Pro. E com a Nádia, a gente tem investido bastante em qualificação dos profissionais que atuam no desenvolvimento social, em vários territórios, em vários temas, etc. E é um pouquinho aquilo que a gente vem trazer para vocês hoje, né, provocando um debate sobre a qualificação dos agentes de mudança, provocando essa reflexão sobre quais ferramentas os agentes de mudança utilizam para poder transformar o mundo, para poder entregar a promessa, né, de transformação. E fazendo o gancho, né, com o ODS, né, a gente vai ver lá nos ODSs um monte de promessas, né, digamos, né, um monte de aspirações, um monte de objetivos que, na verdade, serão entregues essencialmente através de projetos. Justamente, né, articulações locais, territoriais, etc. Mas, no final do dia, a qualidade daquele que vai ser entregue vai depender muito da qualidade da implementação desses projetos. Tá? Então, é um pouquinho esse o convite que o Gabriel nos fez, né, através da nossa relação. Também fiz algumas formações com a Enactus, né, junto ao Vitor, né, há bastante tempo, para os fellows da Enactus, enfim. Meu currículo está lá no LinkedIn, vocês podem dar uma olhada também lá, né, para eu não fazer toda uma descrição aqui do meu percurso, tá? Eu vou passar de slide. Aqui eu estou na praia e eu fico confundido. Né? Isso.
Talvez o Gabriel, você quer ponderar alguma coisa antes da gente falar de alguns elementos aqui? Ou alguém quer também fazer algum comentário antes da gente começar? Agora sim, né? Tava falando com o microfone mutado. Sem tomar muito tempo, né? Eu acho que o ponto essencial é justamente isso que vocês colocaram, né? Essa capacitação, aproveitar tudo isso que está acontecendo, essa crise, enfim, algo que vai transformar o jeito que nós vivemos, o nosso trabalho e principalmente toda essa nossa sociedade, né? Vão agravar diversos problemas que já existiam, né? Estão surgindo outros no meio disso tudo. E, enfim, eu acho que a gente precisa primeiro parar e nos transformarmos primeiro, né? E eu acredito muito no poder dessa ferramenta, dessa metodologia para isso, para que daí a gente juntos consigamos fazer o que a gente gostaria de fazer dentro das ODS, né? Atingir e causar muito, muito impacto e muita transformação. É isso, passo a bola de novo para vocês e bom webinar para todos. Obrigada, Gabriel. Bom, a gente está aqui, como o Dov falou, né, um dos nossos propósitos é o fortalecimento de capacidades, tanto das organizações quanto dos profissionais, né? Vocês estão vindo de diversas empresas, trabalhos, formações, né, setores até, e o que mobiliza, o que movimenta cada setor é mesmo o profissional, a profissional, né? Então, o investimento nesse desenvolvimento, nesse fortalecimento de capacidades é muito importante, sempre. Né? E a gente vai falar um pouquinho disso voltado para o que a gente está trabalhando, né? E com as ferramentas que a gente vai desenvolver ao longo de um projeto. O que nos une, né, nesse momento são os diversos projetos com os quais trabalhamos. Você pode passar, Adolfo? Bom, essa é a essência da nossa fala hoje, né? Já o Dov vai introduzir, assim, vai aprofundar um pouquinho, mas não dá para ser muito porque o tempo é curto. Então, mudando o mundo através de projetos. Porque o gerenciamento de projetos é importante, sempre foi, é agora e vai ser mais ainda, né, no que vem, né, no novo normal, nessa nova perspectiva de momento, de tempo e de mundo que a gente não sabe nem exatamente como que vai ser, né? Então, é muito importante. O gerenciamento de projetos nos setores humanitário e desenvolvimento, que é um pouco que o Project de Prop nos traz, né? Uma visão que ele nos dá bem interessante, bem ampliada e que nos fortalece. Introdução de projetos no setor de desenvolvimento, alguns termos, né? E também a gente vai falar um pouquinho de algumas ferramentas. Pode passar, Dó. Você quer falar alguma coisa sobre isso ou só depois? Ok, vai. Manda brasa. Bom, mudando o mundo através de projetos. Isso é uma máxima, inclusive, que tem no guia, né, do Project Pro, mas que é uma coisa que a gente todos nós aqui, quem trabalha com projeto de desenvolvimento, né, busca isso, esse mudar o mundo, né, dizer sempre, eu quero fazer parte dessa mudança, né, dessa transformação. E através dos projetos, né, sejam eles ambientais, sociais, humanitários, né? A gente tem muitos projetos de negócio social hoje em dia, tem os empreendedores sociais, todos esses trabalham através de projetos. E é isso que nos une, né? É esse fio condutor dessa transformação que a gente quer ver no mundo, que faz com que a gente trabalhe com projetos e que nós, coordenadores, trabalhadores sociais, gestores de projetos, nós desejamos, né, mudar o mundo através de cada resultado que entregamos dentro daquele contexto que a gente está trabalhando. A gente possibilita uma transformação, né? E a gente muda o mundo, né? Eu acredito mesmo, né, que a gente muda o mundo através de projetos e juntos, todos nós, cada um com as suas ações, cada equipe com a sua força. Pode passar, Dona, por favor.
Bom, quem está envolvido, né? Para quem o projeto de Pro foi construído, por quem? Ele é uma metodologia, um standard que foi feito pelo setor de desenvolvimento para o setor de desenvolvimento. Então, milhões de pessoas no mundo já faziam trabalho de desenvolvimento, trabalhavam com projetos, faziam projetos de água, projetos humanitários quando alguma catástrofe acontece, né? Seja de conservação ambiental, enfim, são diversas as áreas que a gente atua, né? Já existiu. E o Projeto DEPRO é uma junção de muitos profissionais, muitas organizações que sistematizaram boas práticas na gestão de projetos. Né? Então, houve aí uma costura de várias ferramentas, de boas práticas do setor, para que a gente tivesse uma cadência de ações, ferramentas, um pensamento ampliado, uma linguagem, né, que seja padrão, para a gente se entender, tanto o doador, quanto aquele que busca o financiamento para desenvolver esse projeto, as organizações, então, que a gente fizesse da melhor forma. Então, foi construído, foi escrito, foi sistematizado, depois de alguns anos, o Project DEPRO, que era chamado PMDPRO. Acho que muita gente vai conhecer pelo PMDPRO. Né? Em março, a gente teve essa mudança de nomenclatura e uma mudança também dentro do guia. Né? Mas para quem é esse Project DEPRO? Né? Então, a gente trouxe aqui alguns dos profissionais que podem vivenciar essa experiência, né, de transformação da sua praxis para transformar esse mundo que a gente deseja ver. Né? São profissionais do setor de desenvolvimento que já pretendem, buscam credenciais profissionais em gerenciamento de projetos, membros de equipe do setor público, sim, muitas pessoas do setor público trabalham com projetos de desenvolvimento social, ambiental, né, e humanitário também, né? Pessoas que trabalham com projetos em empresas privadas, né, em cadeias produtivas, né, e essas pessoas também trabalham com projetos de desenvolvimento, né, institutos, fundações, né, responsabilidade social e ambiental das organizações, das empresas, né. Eu ponho também nessa lista professores de gestão, professores, estudantes, né, de vários cursos, assistentes sociais, economistas, administradores, né? Relações internacionais, a gente já teve muitos alunos de relações internacionais. Gerentes de projetos, membros de equipes que são novos no gerenciamento de projetos, ou seja, que já estão no setor de desenvolvimento, ou 2,5, mas que são novos, estão experienciando agora, estão chegando, então, super importante, né? Parceiros e implementadores locais, executando projetos nas comunidades, consultores contratados que atuam no setor de desenvolvimento. Eu sempre acredito e vivenciei já quando toda uma equipe é fortalecida pelo Project DEPRO, né? Quando todo mundo é certificado, todo mundo fez a formação, desde o pessoal de captação, o pessoal do administrativo, o pessoal que trabalha diretamente em programas, na execução de projetos, o pessoal também do financeiro, porque tudo tem uma linguagem só, tudo é concatenado ao processo geral do projeto, aonde a gente deseja chegar, a execução do projeto, chegar aos beneficiários, né? E também isso amplia o nosso resultado, isso amplia o nosso impacto e facilita todo o processo de desenvolvimento de um projeto dentro de uma organização. Então é isso. Você quer colocar alguma coisa para complementar, Dove? Já passo a bola para ti. Eu vou complementando aqui na fala subsequente aqui que eu vou fazer. Tudo bem, gente? Dá um joinha, né? Ok. A gente faz a pergunta um pouquinho do porquê os projetos são importantes, né? Porque a gente traz isso ao final de contas. A gente faz, né?
transforma. O Virgílio Viana, para quem conhece dos projetos desenvolvidos no contexto, né, da Fundação Amazônia Sustentável, né, do FAS, né, um pensador bem interessante, ele fala do fazimento, né? A gente sempre está no fazimento, faz. Mas chega aonde, né? Que tipo de situação a gente vai provocar com o fazimento? Que tipo de sintomas o fazimento provoca se não tiver uma condução adequada? Tem várias formas de fazer essa condução. O gerenciamento de projeto é uma das mais efetivas para poder, então, transformar, né, se a gente for pensar, transformar insumos em resultados, né, esse é o processo que o projeto faz. Tá? Como disse Nádia, né, eu estou falando aqui de uma perspectiva da minha experiência, eu estou falando aqui da perspectiva tanto de instrutor em gerenciamento de projetos, como também de gestor, né? Eu participo ativamente em uma organização que eu dirijo, né? Contratado como diretor geral dessa organização e também como presidente em outras organizações, né? Estatutariamente também. Então, eu tenho uma leitura do consultor, do executivo e do membro de assembleia, né, do membro estatutário. E eu vejo muito a diferença quando uma equipe, quando um conjunto consegue organizar seu esforço em torno de projetos. E consegue organizar em torno de projetos, digamos, até um nível de excelência, ou seja, o nível de excelência que a gente está falando de um nível profissional, tá? Onde as pessoas que estão fazendo o trabalho o fazem não somente movido a questões da boa vontade, do desejo de transformar o mundo, mas também com a ética do profissional que tem o compromisso e o dever de entregar resultados. Okay? Então, por que os projetos são tão importantes no nosso contexto de desenvolvimento? Tá? E eu farei essa fala também no contexto do Brasil. Okay? Então, quando a gente fala que o projeto é importante, porque o projeto é esse veículo do resultado, né? Ele transforma insumos em impacto. Então, os projetos, eles são realmente essa base dos setores que se propõem ao desenvolvimento, né? Quando uma equipe falha a entregar algum resultado, né, tem um efeito dominó no setor, né, na imagem do setor. E aí se tira um pouco, né, aquilo que acontece no nosso contexto Brasil, né? Eu trabalhei já em vários países. Em muitos países, as ONGs, o setor da sociedade civil, digamos, sociedade civil organizada, etc., tem uma certa respeitabilidade, né? Quando um jornalista vai entrevistar, por exemplo, o diretor do Greenpeace, ou do Médicos Sem Fronteiras, etc., são referências para posicionar temas da sociedade. No Brasil, quando a gente vai falar, não, mas você trabalha onde? Você trabalha numa ONG. Aí o pessoal já, opa, o que é isso? Você recebe dinheiro do governo? Você tem alguma CPI? Será ligado a algum deputado? E blá, blá, blá. Então, o gerenciamento de projeto, ele possibilita que a gente possa estabelecer as bases para aquilo que a gente chama, no contexto de desenvolvimento, do accountability. Accountability é uma palavra bem difícil de traduzir em português, porque geralmente o pessoal vai traduzir por prestação de contas, só que não é isso, não é prestar conta. E prestar conta dá aquela ideia de levar recibos para o setor administrativo e pronto, né? Consolidei a prestação de conta, tá? Não é isso somente, é muito além. Accountability é transparência sobre os resultados que a gente alcança, os planos que a gente tem para alcançar esses resultados que a gente tinha, as mudanças que a gente fez, transparência sobre os financiamentos que a gente recebe, sobre como a gente gasta, sobre as nossas decisões, né? A gente sabe que no nosso contexto nacional, né, a transparência é um tema assim, nem sempre fácil, né? Nem sempre óbvio, né? E também accountability é relacionado à performance e à responsabilidade. Você fez o melhor que você podia, foi entregue o melhor resultado para o
menor custo possível, né? Foi feito tudo o que era possível para alcançar o melhor resultado, né? Então, você vê, né, que a accountability é extremamente importante para o setor de desenvolvimento. E a gente vai falar dentro do Project Pro que o projeto ele possibilita 3 tipos ou 3 níveis de accountability. Primeiro, que a gente vai chamar o accountability descendente. Veja só a situação, né? Que é o accountability, ou seja, a transparência, a performance da organização com seus beneficiários, com a comunidade. Quantas vezes simplesmente a gente fala, não, mas tá bom, tá aqui, tá entregue. Às vezes a comunidade nem tem voz no processo de tomada de decisão, na governança do projeto, não é muito consultada antes se é aquilo mesmo que ela queria. Às vezes sim, às vezes não, né? Mas a gente sabe que essa accountability descendente não é uma prática uniforme, né, dentro do setor. Algumas organizações a implementam, outras bem menos. Depois existe a accountability ascendente, mais tradicional, ou seja, a prestação de contas, a transparência, a performance para os financiadores, para as assembleias, né, para o Estado, etc. E existe o accountability horizontal, que é essa transparência e performance no setor, né, com as organizações pares. O gerenciamento de projeto ele é importante porque ele possibilita esse mecanismo de accountability. E as sociedades têm a transparência, o dever de ser, as organizações da sociedade civil têm o dever de ser transparente perante a sociedade. Inclusive existe, né, uma convenção de direitos internacionais, chama Convenção de Paris, né, que foi assinada e que versa sobre essa obrigatoriedade da sociedade civil ser transparente, né, com os outros atores, as outras partes interessadas. Tá? Então, muito importante os projetos nesse contexto, ok? Agora, um pouco estendendo, né, essa intervenção que a gente está fazendo aqui com vocês, né, a gente vai trazer alguns elementos mais específicos do gerenciamento de projetos no desenvolvimento, setor de desenvolvimento, setor humanitário, né? Para entender qual é a diferença que existe entre um projeto no setor, vamos dizer, empresarial, no setor de desenvolvimento de tecnologia, no setor acadêmico e os projetos no contexto humanitário, no contexto de desenvolvimento. Tá? Então, quando eu falar do contexto, aqui ele é muito importante, porque a gente vai estar operando em ambientes extremamente voláteis, complexos, de muitas partes interessadas, de muitas incertezas, né? Em suma, né, está escrito aqui, né, tem tudo para dar errado, né? Então é bem diferente, né? Por exemplo, eu vou para o escritório, vou gerenciar meu projeto de engenharia, eu controlo melhor as demandas do cliente, eu sei mais ou menos, né, quanto orçamento foi alocado, etc. Logicamente, como todo processo, ele tem seus desafios, né? Mas ele é bem menos, às vezes, desafiador do que atuar, por exemplo, numa situação de muitas partes interessadas, de vários clientes, né? Já não falo só de um cliente, vai falar de uma multitude de partes interessadas que têm interesses no projeto, também contextos de segurança difíceis, de acessibilidade difíceis, de ecossistemas, os sistemas abertos, né? Que sofrem muitas influências de outras partes ali envolvidas, tá? Então aqui, né, nós temos 6 parâmetros, né, que caracterizam um pouquinho os projetos sociais, né? Então o primeiro ponto, né, que ele justamente o projeto social de desenvolvimento, ele fornece resultados tangíveis, mas também resultados não tangíveis. Por exemplo, mudanças de comportamento. A gente pega o tema de violência, a quantidade de projetos que procura mudar a forma com que os pais vão fazer a educação dentro de casa. Não é muito tangível. Como é que você mensura isso? Como é que entrega isso? Isso é uma característica, né? A não tangibilidade dos resultados. Segundo ponto, né, que a gente vai estar lidando com problemas complexos, ou seja, pobreza, desigualdade, exclusão, vulnerabilidade, injustiça, etc., né? Racismo, pronto. Temas complexos de se abordar dentro de projetos, né? Os projetos também vão estar lidando com certos riscos, né? Ou seja, ambientes desafiadores, ambientes de conflito, de guerra, ambientes de muita violência, ambientes de pobreza, de escassez, né? Ambientes
muito remotos, por exemplo, no nosso caso de projetos no contexto amazônico, né? O Brasil, né, por ser continental, não precisa nem chegar até Amazonas, o Pará, etc., para já ter essas dificuldades logísticas às vezes. Tá? Também a gente vai falar de uma característica que é a relação com partes interessadas. Né? Os projetos de desenvolvimento, eles se dão dentro de uma ecologia de atores que é muito mais ampla do que a ecologia dos atores na maioria dos outros projetos. Tá? Inclusive no processo de governança, ou seja, quem decide, quem tem poder de decidir, de inferir sobre a condução do projeto. A gente está falando também de uma cultura que é diferente aqui de gerenciamento de projeto, porque nos projetos de desenvolvimento, o processo é tão importante quanto o produto. Okay? Por exemplo, a gente está num projeto de alfabetização, o que é importante não é simplesmente da criança ser alfabetizada, mas é como ela foi alfabetizada, que tipo de processo de empoderamento aconteceu ao longo da alfabetização. E vai ser a mesma coisa com, justamente a gente tem aqui vários profissionais da área de saúde, né? Vai ser a mesma coisa com os projetos de saúde, porque vai envolver, né, o como da transferência de conhecimento, do protagonismo, né, da qualificação também dos atores do sistema público de saúde, né, quando a gente está falando da perspectiva da sociedade civil. Tá? E último ponto é a transferência de conhecimentos de aprendizado. Né? Quando a gente vai, daqui a pouco, falar do ciclo de vida do projeto, quando a gente chega no final de um projeto, no contexto de desenvolvimento, raramente o projeto é um encerramento, pronto, acabou, está aqui, está entregue. Raramente. A gente vai falar muito de uma fase de transferência desses conhecimentos, dessas práticas, desse aprendizado para outros atores do ecossistema, incluindo a comunidade. Tá? Então, isso são outras características bem específicas do contexto de desenvolvimento e, por consequência, do contexto que o gestor dos projetos precisarão responder. Okay? Agora, uma pequena introdução, né? Eu digo pequena introdução porque o que eu estou falando aqui rapidão, assim, blá, 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 o que eu estou falando normalmente a gente dá numa sequência de 10 aulas de 2 horas, mais um apoio virtual, né, remoto, etc. Então, para esse webinar, a gente pegou meio que tudo que a gente fala do Project de Pro, a gente condensou isso, né, para poder falar mais ou menos em 1 hora. Então, aqui eu vou passar para vocês alguns temas, algumas as abordagens mais específicas desse contexto, dos projetos, etc. Então, a gente vai introduzir aqui 8 termos importantes para vocês poderem acompanhar no raciocínio. Então, primeiro, quando a gente vai falar de gestão de projeto, é entender o que é um projeto. É um projeto, o que é comum a gente ver, né, no setor de desenvolvimento, você está andando na comunidade, não sei o quê, né? Aí você vê uma casa, né? Aí sobre a casa está um letreiro, está escrito assim, Projeto Criança Feliz. Tudo bem, você pode chamar aquela casa de projeto, mas de fato já não é um projeto, é uma instituição. Dentro daquela instituição podem haver vários projetos ou não. Né? Projeto Criança Esperança não é um projeto. Então, o que é um projeto é um ponto fundamental, entender esse objeto, né, de administração. E depois é também entender a relação que existe entre programas e portfólios. É tão comum no setor de desenvolvimento as pessoas utilizarem de uma forma indiscriminada a palavra programa para a palavra projeto e vice-versa. Né? O que é um programa? Ah, é um projetão, é um projeto maior porque ele dura mais tempo. Não, minha gente, não. Calma aí, não é. Projeto é projeto, programa é programa. Eles são objetos de administração diferentes, com finalidade diferente e fisiologia de administração diferente. Então, o projeto ele é delimitado no tempo, ele tem um escopo específico, ele tem um tempo específico, né? Tem recursos específicos para entregar uma coisa específica. Um programa ele é composto de vários projetos. E esses projetos, dentro de um programa, todos têm a mesma finalidade, que é entregar uma mudança que não seria possível entregar por um projeto só. Então, tem que juntar vários projetos para conseguir aquela mudança. E o portfólio é o conjunto da ópera, né? Ou seja, é a soma dos programas e projetos que uma organização implementa ou em determinada área ou dentro de tudo que ela faz, né?
e que representa o esforço que ela faz para cumprir sua missão. Tá? Depois a gente vai falar do triângulo de gestão, triângulo de ferro, tríplice restrição de projeto, etc. Né? Tem vários elementos aqui para nomear o que é o triângulo de gestão. É basicamente o conceito de que você tem 3 elementos, o escopo, o tempo e o custo, né? Mas você não pode alterar nenhum desses sem ter impacto nos outros. Não existe essa, né, de dizer, não, gente, vamos estender mais 3 meses o projeto. Não tem problema em estender 3 meses, não tem problema. Mas vai impactar o escopo, vai impactar o custo. Não existe mágica, né? Você não tem como estender tempo sem manter a equipe, mas alguma fonte de financiamento vai precisar cobrir, né, esse tempo de extensão, ou o escopo vai ser alterado também, né? Não dá para fazer mais rápido, gente, ganhar 2 meses? Sim, dá, mas vai ter que ter um impacto, vai ter que ter uma relação de integração com os outros elementos do projeto, né? E eu lembro esses elementos aqui, escopo, tempo e recursos, tá, minha gente? Ok? Nós vamos também aqui categorizar várias formas de financiamento de projeto, né? Como que os projetos são financiados. O PMD Pro introduz também princípios para o gerenciamento de projeto, né? Princípios no sentido bem ético e filosófico, mas também bem práticos, ou seja, que são elementos que se manifestam independentemente da fase do ciclo de vida do projeto, tá? Competências específicas também para o gerente, isso aí é fundamental ter claro, né? Quais são as competências necessárias para um gerente de projetos no setor de desenvolvimento. Conceitos relacionados ao ciclo de vida, que eu falei rapidamente, já do ciclo de vida, eu vou apresentar ele para vocês. E um elemento central é compreender as portas de decisão, ou seja, momentos no ciclo de vida onde a gente vai dizer, peraí, o projeto continua como está, o projeto precisa ser alterado e modificado ou o projeto precisa ser encerrado. E quem toma essas decisões? Né? Quem pode arbitrar sobre isso? É o gerente de projeto? Sozinho? Ou tem outras coisas que acontecem nessa ecologia do projeto que precisam ser levadas em consideração dentro dos processos das postas de decisão? Ok? Então, tudo bem até aqui? Na apresentação, agora eu vou dar uma detalhada em cada um desses elementos, né? Mas eu não sei se vocês querem já, de repente, tirar uma dúvida, né? Para a gente fazer mais participativo, né? Para não ficar muito aula. Não é o objetivo, né? Não é o objetivo dar uma aula para vocês hoje, não. É mais compartilhar, assim, que a gente possa compartilhar experiências. Então, se você me permite, Gabriel, eu queria já abrir um pouquinho aqui para a galera, ver se tem alguma dúvida, ver se tem algum compartilhamento, né? Uma partilha de experiência. Fique à vontade, tá, minha gente? Estamos na sexta-feira, só nós estamos juntos aqui por causa do Covid, né? Mas senão a gente podia estar numa sala aí, trocando uma ideia, comendo um pão de queijo delicioso. Depois comendo pão de queijo delicioso da sexta-feira. E aí, gente? Tá de boa? Eu continuo do jeito que tá? Dá um joinha quem quer que eu continue. Só uma pergunta para o Gabriel com relação ao horário. A gente começou 19h30 e a gente vai até 20h30 ou é um pouco mais? Me avisa. À vontade, à vontade. Enquanto vocês estiverem disponíveis e o pessoal quiser participar, eu não vou entrar no meio. Ok, então, Dove, vamos indo. A gente faz mais uma parada daqui a pouquinho para que vocês possam fazer perguntas, tá? Porque acho que é interessante a interação. Tem uma pergunta surgindo aqui. Priscila, como medir o ciclo de vida do projeto? Bom, uma pergunta que vai longe, né, Priscila? Porque tem várias formas de medir, né, coisas dentro do projeto. Medir resultados, medir o tempo, medir os recursos como estão sendo usados, medindo a performance da equipe, etc. Né?
Mas, basicamente, todos os parâmetros precisam ser mensurados, né? Ishikawa, aquele mesmo da espinha de peixe, né, de Ishikawa, né, dos diagramas, né, de causas e efeitos, ele dizia o seguinte, ele dizia, só se gerencia aquilo que se mede. Ou seja, só se pode falar de gerenciamento quando tem mensuração. Então, muito oportuno, né, essa tua provocação aqui. Agora, o ciclo de vida, ele é um conjunto de grupos de processos. Então, a gente vai ter um grupo de processo que é na fase de identificação e definição, um outro grupo de processo na fase de configuração e aprovação, depois a gente vai falar da fase de planejamento e implementação e, finalmente, na fase de encerramento e transição. Então, cada elemento disso, cada fase, né, o grupo de processo, ele é controlado por essas portas de decisão, né, que basicamente vai ou não vai, né? E as portas de decisão que vão ajudar, digamos, a fazer a medição de como a gente avança no ciclo de vida de projeto. Agora, isso só acontece se, logo nas primeiras fases do ciclo de vida, a equipe, e particularmente o gerente de projeto, é capaz de implementar os sistemas de medição, tá, de mensuração, com um ambiente organizacional favorável ou sem ambiente organizacional favorável, né? Porque às vezes a organização é tão boa, né, tão bem organizada, que o gerente já vai ter que fazer isso, porque toda a organização já tem essa prática e cultura de mensuração. Se não tiver essa prática, cultura, sistemas e processos para mensurar, o gestor vai ter que implantar esse sistema dentro dos projetos que ele gerencia, tá? Independentemente do setor, de microfinanças, de área de direitos, da infância, juventude, educação, saúde, humanitário, proteção, advocacy, pode chamar o que você quiser. Vai precisar de elementos de mensuração. É isso mesmo. Qual seria uma eficácia boa para medir esses avanços? Olha, Matheus, depende de todo tipo de projeto, tá? Não tem uma fórmula mágica, não, né? A gente tem práticas, né, de fazer relatórios mensais, né, ou trimestrais. Esses são relatórios, essencialmente, que a gente vai chamar de monitoramento. Ou seja, ele vai controlar se os resultados tangíveis estão acontecendo. Tipo, aconteceu ou não aconteceu aquele treinamento? Aconteceu ou não aconteceu aquela oficina? Foi comprado aquele negócio, ou implantado, construído aquela coisa, blá, blá. Coisas bem tangíveis, tá? Isso a gente traz para a frequência mensal. Quando a gente vai falar mesmo do processo de mudança, né? O tipo de mensuração que mensura mudança de comportamento, né? Mensurar isso é um pouco mais caro, né? E também é mais complexo, ou seja, demanda mais tempo, mais investimento da equipe, mais planejamento. Então, isso aqui que a gente vai chamar os processos de mensuração do impacto ou avaliação de impacto, a frequência é mais espaçada. Então, a gente vai falar de uma mensuração disso semestral ou mesmo anual ou bianual. Aí vai depender muito do tipo de projeto, da dinâmica de projeto, tá? Fazendo um adendo sobre essa pergunta e trazendo a tua pergunta, Matheus, no contexto Covid, né? O que a gente aprende bastante com o Covid é que os sistemas sociais, os sistemas vivos, a nossa sociedade, nosso mundo todo, na verdade, ele é muito mais imprevisível do que previsível. Ou seja, a imprevisibilidade dos acontecimentos, né, é uma característica muito mais dominante do que a previsibilidade dos acontecimentos. Okay? A consequência dessa afirmação é, para poder navegar em ambientes de incertezas, é necessário fazer mensurações e ciclos de planejamento curtos, tá? Para poder ter capacidade de adaptação mais ágil, para tudo ser ágil, né? Então, a gente vai falar do gerenciamento ágil. Tá? Então,
ali, nesse caso, né, e que vai ser mais essa realidade que eu estou falando, ela é mais aplicável a projetos humanitários, né, onde o ambiente é muito mais volátil que projeto de desenvolvimento, onde é menos volátil. Mas, enfim. Então, certamente, as mensurações elas vão precisar ser diárias ou semanais. Tá? Agora, não vai poder mensurar mudança de comportamento em base diária. Né? Não tem... assim, não com um refino, logicamente, quando se trata de elementos, por exemplo, que tem tecnologia que você consegue usar, né, tecnologia, você vai poder falar do comportamento do usuário, de um aplicativo, etc., você consegue ter dados imediatos. Né? Agora, quando você vai falar de outros tipos de comportamento, né, outros tipos de mudança social, você precisa de um ciclo de tempo maior. Tá? Yes? Dá um joinha aqui, tá bom? Ok? Valeu, valeu, Matheus. Eu vou falando agora desses elementos aqui que estão na tela, tá? Vou falando, mas pode parar a qualquer momento se tiver alguma dúvida, tá bom? Não tem bronca não. Ok, então aqui, né? O gerenciamento de projeto é um esforço temporário, ok? É um esforço temporário para realizar e criar um produto e serviço único específico. Então, isso eu já falei, né? Eu vou passar mais rapidinho aqui, tá? O importante aqui é entender que o objetivo do gerenciamento é planejar, organizar e gerenciar recursos para produzir resultados, objetivos específicos. Então, é entender que o projeto ele é essa máquina que transforma insumos em impacto. Não adianta só ir comprar, por exemplo, computadores, entregar computadores como insumo, pensando que comprar computador gera inclusão socioprofissional. Não é isso. Você precisa ter um projeto, né, um processo de agregação de valor mais complexo que, comprando computadores, treinando os jovens, preparando eles para o mercado de trabalho, monitorando a inclusão deles no mercado de trabalho, aí talvez eles vão ter um trabalho. E mesmo assim não quer dizer que o trabalho que eles têm vai ajudar eles a fazer bom uso do recurso que eles estão ganhando com aquele trabalho. Sacaram? Então você tem que pensar bem a agregação de valor no ciclo de vida do projeto. Ok. Ponto 2, delegação de tarefas. Né? Quando a gente está falando de um gerenciamento de projeto na área de desenvolvimento, a delegação de tarefas e a comunicação, ela vai além da equipe, né? Ela envolve os beneficiários, ela envolve parceiros múltiplos, né? Pode ser o Estado, pode ser várias secretarias municipais, um conselho tutelar, enfim, uma empresa, uma associação local, uma associação internacional, um grupo de defesa, enfim. Esse processo de delegação de tarefas ele é bem interessante e mais complexo no projeto de desenvolvimento. Tá? Ok? E o último ponto que está ali né, é o tempo. Né? Porque na prática, né, o gerente de projeto ele vai sempre estar muito pressionado para administrar as restrições, né? Restrição de recurso, de tempo e de escopo. Né? Então, a arte e a ciência, né? A gente vai falar um pouquinho disso talvez, a arte e a ciência do gerente de projeto é poder equilibrar esse triângulo de gestão que eu apresentei agora há pouco. Ok? Aqui o ciclo de vida, tá, gente? Do Project de Pro, vou fazer um zoom nele. Aqui está. Então, vocês podem ver, né, que a gente está falando de um ciclo de vida específico com uma fase primeira, que é identificação e definição, configuração e aprovação, segunda fase, e vocês estão vendo o triângulozinho azul aqui, que é a porta de decisão, que ajuda você a transitar de uma fase a outra. Depois da configuração e aprovação, a gente vai ter esse conjunto de planejamento e implementação, eu vou falar de planejamento em ondas sucessivas, planejamento iterativo, né? Esse é o princípio, né? Equilibrado por duas portas de decisão, e o último grupo de processo, que é o processo de encerramento. E aqui os princípios, né? Os princípios da boa governança, o princípio de participação, da abrangência, da integração, o ajustável. Eu estou falando rápido aqui, minha gente, né? Como eu disse lá, a gente dá essa aula, essas são 10 aulas de 2 horas. Né? Então, aqui, atrás de cada uma desses elementos, tem muito conteúdo que qualifica o profissional para poder navegar nessa imprevisibilidade, na complexidade que se manifesta nos projetos sociais.
Outra coisa também, né, é como esses grupos de processo, na verdade, são dinâmicos. Não é uma coisa bem sequencial, assim, tipo, agora estou aqui, depois estou aqui, agora estou para a caixinha, não. Está falando de umas coisas dinâmicas. Você pode estar identificando e definindo o teu projeto, ou seja, você está ainda construindo, identificando, você ainda está construindo a ideia do teu projeto, mas de repente já está rolando os elementos de planejamento detalhado, de orçamento, etc., né? Então, você tem que entender essas dinâmicas, e essas dinâmicas estão aqui ilustradas nesse diagrama, né? Para você poder um pouquinho flexibilizar as juntas, fazer um pouco de yoga, né? No ciclo de vida do projeto, não ficar tão rígido assim, né? Assim, tô falando de o quê? Tô falando de projeto social, né, minha gente? Então, vocês têm que abrir a cabeça na questão do gerenciamento, é óbvio, né? Tem uma dinâmica muito mais viva, né? Que às vezes projetos que estão lidando com coisas muito mais tangíveis, tá? Ok, opa, muita coisa aqui que eu passei, peraí. As portas de decisão, né? Aqui dando um exemplo também das portas de decisão dos processos de avanço no projeto, internos a uma fase, e aqui entre as fases. É importante ter essa leitura, né? Não existe só porta de decisão entre as fases, existem portas de decisão dentro de cada grupo de processos, que são essas fases que eu mostrei lá em cima, tá? Acho que isso é interessante notar. E o Project Deploy, ele faz muita ênfase ao que são as portas de decisão, porque as portas de decisão, elas cristalizam o processo da boa governança, mas também um processo participativo. Ou seja, como as outras partes interessadas tomam parte do processo de condução do projeto. Ok? Aqui, um pouquinho desses princípios, tá? Então, a boa governança, né, é a tomada de decisão no projeto, né? Ela decide, né, justamente como o projeto será monitorado, como ele será alterado, que propostas podem ser aceitas, considerando as tolerâncias. Aí tem um grande tópico sobre tolerâncias dadas ou não dadas a um gestor, né? O que ele faz quando uma decisão está além da tolerância que lhe foi concedida, e os mecanismos, então, de governança aos quais ele tem que se referir para poder continuar avançando com os projetos, né? O princípio de participação, que diz respeito à contribuição de todas as partes interessadas. O princípio de abrangência, né? Aí a abrangência quer dizer quando o gerenciamento ele se expande a gerenciamento de risco, de partes interessadas, do escopo, do tempo, do custo, da justificativa do projeto, tá? Ou seja, abrange todas as áreas de gerenciamento. Não é só gerenciar o trabalho direto, só gerenciar escopo, né? Um princípio de bom gerenciamento é quando o gerenciamento é abrangente. Aqui a gente também fala do gerenciamento integrado, né? Ou seja, como fazer um gerenciamento onde o projeto é integrado ao programa, que é integrado ao portfólio, que é integrado a políticas públicas, as prioridades de um território, integrado às ODS também, né? Pensar todo esse mecanismo de integração. E também que você não pode mudar um objeto, um tema do projeto, por exemplo, não posso mudar o tempo sem impactar no custo e vice-versa, tá? E, finalmente, o princípio de ter um projeto ajustável, né? O projeto não pode ser rígido. Por quê? Porque o contexto é dinâmico. Então, se você pensa um projeto de 3 anos, por exemplo, no ano que você pensou o projeto, daqui a alguns meses o contexto já evoluiu, ele é vivo, né? Então, um projeto ele precisa ser ajustado ao contexto no qual ele existe. Agora, não é uma questão, né? Você não ajuste um projeto de qualquer forma, tá? Tem prática, tem processos, tem ferramentas para fazer isso de forma adequada, né? Senão, não, muda o projeto de qualquer forma, né? Não vai atingir aquilo que ele se propõe, ok? Aqui uma pequena leitura também de diferenciação do que é projeto, programa, portfólio. Eu vou passando, né, para a gente guardar mais tempo para o debate, mas é extremamente importante fazer essa diferenciação entre o que é um projeto, o que é um programa e o que é um portfólio, né? Aqui é ilustrado com pequenas árvores, porque a gente utiliza 3 ferramentas, na verdade, de educação popular dentro do Project Deploy, que tem a ver com a árvore, que é a árvore de problema, a árvore de objetivos e a árvore de alternativas, né? Isso antes de chegar no marco lógico,
né, para quem já faz um pouquinho de projetos sociais, o marco lógico sendo a pedra filosofal, né, do gerenciamento de projetos de desenvolvimento. Eu não introduzo ele aqui porque ele demanda uma pequena aula específica, tá? Então, questões de tempo, eu não estou trazendo o marco lógico, não, né, porque poderia mais confundir do que ajudar. O triângulo de gestão, já apresentei para vocês rapidamente, né? Essa questão dos 3 componentes do triângulo de gestão, mas é importante entender também a questão das restrições, né? Alguns parâmetros, seja custo, cronograma e escopo, podem ser inflexíveis e outros flexíveis, vai depender do projeto. Por exemplo, a gente faz os projetos para a Copa, para as Olimpíadas, ou para uma determinada data específica, nós teremos uma inflexibilidade quanto ao cronograma. Tem que acontecer até tal data, não tem como flexibilizar essa data, tá? Agora, de repente, para isso, a gente vai poder ter mais flexibilidade de escopo ou de custo. Teremos outras situações onde nós não temos flexibilidade quanto a custo. Olha, o orçamento é 100 mil. É isso. Não tem flexibilidade. Ou é ainda mais rígido. Não pode mudar a rúbrica 1 para a rúbrica 2. Está travado o custo. Mas talvez o cronograma tenha mais flexibilidade. Isso tudo terão impactos, tá? Você não pode simplesmente brincar no cronograma, né, sem poder gerenciar o custo em consequência, né? E cabe ao gerente de projeto alertar e depois administrar essa situação. Ok? Finalmente, falando aqui sobre as competências do gestor, né, de projetos sociais, a gente vai fazer aqui uma diferenciação entre aquilo que a gente chama arte do gestor, de gerenciar, e a ciência. A arte é tudo que é mediação de conflito, motivação da equipe, comunicar a visão do projeto aos demais, né? Liderar, tudo isso é arte. A ciência é utilizar as ferramentas de gerenciamento, planejar, criar cenários de estabelecer estimativas dos parâmetros dos projetos, gerenciar mudança de projeto, tudo isso é a ciência. Então, como competências, o Project the Pro apresenta 4 categorias, né? O que chama competência técnica, que é escolher ferramentas, etc. A liderança, competência de liderança, que é inspirar, motivar, comunicar visão, etc. A autogestão, que é a capacidade, a competência do gestor poder priorizar o trabalho do projeto, né? Entender, né? O que é importante ser feito agora, o que pode esperar um pouco, etc. E a 4ª competência são competências específicas do setor de desenvolvimento. Ou seja, uma coisa é um gerente que tem experiência, por exemplo, em setor de meio ambiente. Outra coisa é um gerente de projeto que tem trabalhado na infância, que tem trabalhado com a educação. Cada área tem especificidades e demandam competências e conhecimentos bem específicos, tá? Ok. Fiz aí o panorama. Respira, que eu acho que quase não respirou. Respira. Gente, terminamos assim 2 minutinhos depois do proposto, mas eu queria abrir o microfone para perguntas, para tirar algumas dúvidas e a gente já encaminhar para o encerramento, para não tomar tanto tempo nessa sexta incrível à noite para nós todos. Então, Gabriel. Aproveita e sapeca aí as ideias. Algumas perguntas a gente pode selecionar e respondê-las, tá? Vou aproveitar aqui o nosso momento, né? O que você indicaria para quem está começando, né? Qual que seria esse primeiro passo, né? Pô, quero desenvolver um projeto novo, estou aqui planejando e estudando. Qual que é esse primeiro passo, né? Bom, tecnicamente, justamente é a identificação ou definição das necessidades, ou seja, identificar as necessidades às quais você quer responder, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente um pouquinho esses processos aqui do início, tá? Deixa eu sair dessa tela. E eu vou para cá, aqui. Nesse documento,
tá? Vocês vão ver, são vários processos, né? Então, você falou do começo, então a gente vai estar na identificação e definição, tá? Então, o que se faz primeiro é definir as necessidades através de um processo de coletar dados, triangular esses dados e analisar esses dados. Por quê? Um dos principais erros é, eu tenho uma ideia, eu acho que essa ideia é certa e eu vivo nessa fantasia de que minha ideia ela funciona, eu vou bolar um projeto em torno da minha ideia, vou na comunidade enfiar a goela abaixo. Galera, é uma ideia massa, quem quer? Calma aí, respira, vamos lá. Quais são as necessidades que existem nessa comunidade que precisam ser respondidas, que afetam a vida dessas pessoas ou desses ecossistemas, né? Se for projetos mais amplos, ok? Ter capacidade de desenhar para uma realidade. Então, esse é o ponto de partida. Mas eu recomendaria também fazer estudos, né? Uma coisa boa do Project D Pro é que é um conhecimento aberto. Então, você vai lá no site do PM4NGOs, né? Depois o Gabriel vai passar para vocês aí no chat, né, a referência. E aí você vai ter acesso ao guia completo. Então, dá uma estudada no guia, tá? Para fazer a coisa certa. Ou pelo menos para ter uma inspiração, né? Ter uma ideia do mínimo que seriam boas práticas para poder seguir o gerenciamento do teu projeto, tá? Mais alguma pergunta do público que ficou com a gente até agora? Senão a gente pode começar a se despedir. Você pode voltar a tela para todo mundo? Alguém mais gostaria? Olha, a Franciola está aqui com a gente. Oi, Fran, boa noite. Oi, Fran. Oi, Marcela. Bom. Não, eu gostaria de perguntar, estão me escutando bem aí? Sim. Super. Então, como eu trabalho com um projeto de natação para crianças com deficiência, e eu observei que, assim, o pagar as crianças é muito complicado. Então, eu vejo que o projeto ele tem que ser voltado a um projeto público-privado. Então, ou seja, o meu objetivo não é conseguir verba dos pais das crianças, mas sim conseguir verba municipal, estadual, enfim, federal, se conseguir. E também através, eu vejo assim um lado da questão do privado em questão como que eu posso explicar? Das empresas nos ajudarem, né? Então, seria esse meu ponto. Querer saber, assim, se nesse meu projeto social voltado às crianças, né, de vulnerabilidade social, se eu estou no pensamento correto, né? Eu vou te fazer um convite. Mentalmente, você tem que ampliar a leitura que você está fazendo, não a projeto. Você não está me falando de um projeto. Certo. Você está me falando de uma organização que oferece um serviço para desenvolvimento para um grupo de vulnerabilidade específico. Ok? Certo. O que você está me falando não tem um começo, meio e fim. Ah, sim, é. Então, não é gerenciamento de projeto. Você está falando de um gerenciamento organizacional. E você está me falando de um desafio de captação de recursos. Certo. Então, a literatura, por exemplo, que você pode procurar que vai te auxiliar, não procure por gerenciamento de projeto. Procure por exemplo, responsabilidade social de empresas, procure por captação de recursos do terceiro setor. Esse tipo de palavra-chave vai te ajudar a acertar mais isso. E aqui vai a dica maior para você, é utilizar o modelo de negócios, o Canva de modelização de negócio. Espera aí, eu acho que eu tenho um livro aqui pertinho. Segura aí. Certo. Aí. Essa é uma dica também que eu dava muito na Enactus, tá? Porque uma coisa é o projeto, administrativamente falando, o que é o projeto. Agora, procura a referência, peraí, será que dá para ver? Vou sair da Bahia. Segura aí, eu vou sair da Bahia. Nádia vai mostrar aqui.
É em português, tá? Só o título que é em inglês, que Certo. é para você compreender a lógica de criar um modelo de negócio que vai te ajudar a vender tua ideia. Ok? Certo. Porque você está falando certo. Pedir dos pais para eles bancar a aula de natação dos seus filhos, quer dizer que você está falando com gente que tem capacidade financeira de classe média. É que assim, o que acontece que eu consegui observar, né? Porque as necessidades desses pais são bem distintas, né? Porque se você pensa, uma criança cadeirante, por exemplo, uma cadeira custa de 3 a 7 mil reais. Uma Então, prótese, enfim, daí esses pais não têm condições de bancar outras coisas. não tem. E esse modelo hospitalocêntrico, ele é muito vigente, principalmente com essa população. Tudo eu falo assim, eles têm o síndrome do jaleco branco, né? Porque eles, a semana inteira, eles só veem médico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfim, e aí vai a lista, né? Exatamente. Então, essas seriam minhas dicas para você, José, tá? Beleza. Para você botar tua mente nesse nível organizacional, você ampliar, e aí você vai poder estruturar esses processos de captação de recursos, de comunicação, do teu modelo de negócio e dos projetos que você desenvolve com esse público, tá? Beleza, então. Obrigadão mesmo. Bom, o que é isso? Tamo junto. A gente responde só essa última pergunta, tá? Da Priscila. O que você falou de entender o mercado seria a mesma ideia do plano de negócio? Eu acredito que é quando você falou do conhecimento do setor que a gente trabalha, né? Eu não sei se eu compreendi a pergunta. Acho que não. Você quer explicar, Priscila? Quer pegar o microfone? Seria a última pergunta e a gente fecha, tá, pessoal? Priscila? Ela está escrevendo. Você disse que temos que compreender as necessidades. Sim. Compreender as necessidades e identificar as necessidades é aquilo que é necessário para responder a uma pergunta essencial que é: eu estou fazendo o projeto certo? O projeto que eu estou implementando é o projeto que responde a necessidades de pessoas em situação de vulnerabilidade, que demandam projetos de desenvolvimento? Essa é que eu estava me referindo, tá? Não necessidades de mercado na leitura de projetos, ok? É poder desenvolver projetos que são demandados. Existem tantos projetos que a gente chama de desenvolvimento que estão em descompasso com necessidades que é incrível. Incrível. Você vai numa determinada comunidade, você vai fazer uma análise de demandas deles, ou seja, uma análise de necessidade, e você vai se dar conta que muitos projetos não atendem essas necessidades e que outros projetos estão se repetindo, né? Tendo muita coisa no mesmo... Porque as pessoas vêm com as suas ideias prontas, acham que aquela ideia funciona e traz aquilo para a comunidade sem ter desenvolvido essa compreensão de, peraí, aquela comunidade, essa necessidade que ela tem, beleza? A gente respondeu, Priscila? Então, é quando a gente chega na comunidade e diz, eu sei o que vocês precisam, e a gente não escutou a comunidade. E muitas vezes a gente começa o projeto achando que sabe tudo e que sabe muito mais do que o outro precisa do que ele mesmo. Então, no projeto social, a gente precisa ouvir a comunidade, o contexto local, para poder chegar, tá bom? Então, é isso. A gente agradece muitíssimo a presença de vocês, o interesse. Vamos juntos mesmo, com cada um com sua área, com seu projeto, transformar esse mundo que a gente está precisando demais dessa união. Agradecemos ao Movimento Nacional ODS Maringá, ao Gustavo e ao Gabriel que estão aqui, né? Muito obrigada pelo convite. E é isso. Dove, vamos falar as palavras finais para a gente se despedir. Obrigada, Fran, por estar aqui. Obrigada a cada um de vocês. Um ótimo final de semana.
e até a próxima. Para a gente é sempre uma alegria compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Um pouquinho do que a gente aprendeu caminhando. Eu sou um entusiasta dos conhecimentos que fazem com que a gente possa evoluir por mais e mais e mais qualidade, mais e mais profissionalismo no gerenciamento de projetos. Eu me coloco à disposição, né, do Gabriel, já sabe, né, já faz um momento que a gente está trocando ideias, né, Gabi, para apoiar o que vocês estão fazendo em Maringá. Então, se quiser organizar aí outros bate-papos, assim, e até sobre outros temas que não sejam o gerenciamento de projetos de forma específica, mas que seja relacionados a temas de desenvolvimento humano, de desenvolvimento participativo, de processos humanitários, de garantias de direitos, etc. Estamos aqui, tá? Feliz sexta-feira, galera. Viu? Vamos curtir aí. Obrigada pelo final de semana. No final do dia, vocês estarem aqui com a gente. Valeu demais. São heróis e heroínas. Obrigadão. Tchau, tchau. Agradecer aqui rapidinho vocês dois, Nádia e Dove, por toda essa disponibilidade e vontade, né, de poder contribuir com a gente. E eu acho que é isso, né? Gratidão eterna aos dois. É sempre um prazer poder estar junto com vocês, trocando, aprendendo. E é o começo de uma longa trajetória juntos. Vamos que vamos. E boa noite a todos e até. Boa noite.